E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens. Vamos começar falando que semana que vem, quarta-feira, dia 8 de abril, não vai ter episódio do podcast. Não, 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 não vai, sabe por quê? Porque eu roteirizo, gravo, edito os episódios em todos os finais de semana. Só que no final de semana que antecede o 8 de abril, será feriado de Semana Santa, Páscoa, essas coisas, e você sabe, você conhece muito bem a minha devoção, né? Eu não vou desobedecer à vontade de Deus e trabalhar na Semana Santa, ainda mais com um conteúdo tão infame. Então, eu vou descansar no feriado. Sim, obrigada, Jesus. Dia 15 de abril a gente volta a profanar, tá? Mas vocês sabem que a nossa obra não pode parar. Nossa igreja precisa do seu dízimo para continuar fazendo a palavra chegar a quem precisa. Então você entre para a nossa campanha de financiamento coletivo e contribua mensalmente com R$ 20. Dá para fazer? Dá para fazer, dá para fazer. Dá para você, dá para mim, R$ 20. Eu acho justo para a relação que nós temos aqui até esse momento, né? O site é www.apoia.se/especialista em homens. Lá você faz o seu cadastro, você escolhe uma margem de apoio que você pode contribuir com o podcast. Mensalmente é debitado no seu cartão, ou você pode fazer por boleto, isso você pode decidir no site. A partir daí você entra para a nossa comunidade e fica sabendo de todas as novidades primeiro. A gente também discute os temas dos episódios em altíssimo nível de qualidade dentro desse grupo, tá? O melhor desse podcast é a comunidade que se forma por meio dele. Então, a gente acaba se unindo a pessoas que estão na mesma energia de vida que a gente, né? Além das discussões super interessantes, a gente começa a fazer redes de serviços. E aqui, vou trazer uma que faz parte dessa nossa rede, que é a professora de Muay Thai, Letícia Leal. Nós duas, né, partimos da premissa de que é importante que a mulher ela encontre atividades físicas que estimulem a reação dela, né? O homem está cada vez mais perigoso, então simplesmente ficar parada esperando que um homem não te agrida sem criar ferramentas para se proteger e contra-atacar quando isso acontecer, é um tiro no pé, tá? Então, assim, mulheres se fortaleçam, encontre formas de reagir à violência masculina sem ficar paralisada quando começar. Então, aqui em BH, a Letícia dá aulas no bairro Santa Efigênia, tem turmas mistas e também turma feminina. A Letícia também coordena as aulas do projeto Minas Tai, que é para mulheres que passaram por algum tipo de violência, entendeu? Eu estou fazendo aula com a Letícia, convido todo mundo para conhecer. O Instagram dela é Letícia_Muay Thai e está aqui na descrição do episódio, tá? Dito isso, vamos à nossa história de hoje, que é a história do Davi. Mas uma história também que mistura muito comigo, com as minhas relações e com a minha relação atual, tá? Por isso, eu pedi o Pedro, meu companheiro, para poder ler essa história, para ver se ele enxergava a história do mesmo jeito que eu, e que aí eu pudesse ser honesta para contar essa história aqui e a partir de uma perspectiva que não é só minha, vocês vão me entender o que o Pedro tem a ver com essa história aqui. Davi, ele viveu 5 anos com um homem muito legal, o Bruno, tá? Todo mundo gostava muito do Bruno, eles construíram uma relação com muita calma, respeito por cada etapa, um relacionamento muito bom. Eles eram muito felizes, tinham um interesse comum, chegaram a um bom sexo. Davi confiava integralmente no Bruno em relação ao dinheiro, honestidade, etc, etc. E os amigos do Davi e familiares gostavam muito do Bruno. Gente, até aqui maravilhoso. Adulto, para mim essa relação está entregando o que precisa entregar, tá? Mas Davi continua dizendo aqui que o único problema dessa relação é que eles tinham uma mesma e eterna briga, que se repetia toda vez, e eles nunca saíram desse lugar. Bruno, ele ficava muito nervoso muito rápido. Ele ia de 0 a 100 em segundos.
E quando isso acontecia, ele ficava muito grosso, emburrava por dias e muitas vezes gritava. Nos primeiros anos, o Davi sinalizava que aquela reação estava exagerada e que aquilo não era necessário, e Bruno parava imediatamente. Aí ele parava, chorava, pedia desculpa, dizia que tinha dificuldade de controlar a própria raiva. Davi e ele conversavam, Davi tentava acolher, e aqui agora eu falando, gente, não pode acolher violência, ponto. Foi violento, acabou, não tem acolhimento. Vocês podem conversar sobre, mas acolhimento não pode, né? Eu entendo que é um fenômeno complexo, eu tenho essa defesa, né? Tem que ter diálogo, tem que equilibrar limites, mas acolher agressor não pode, não pode. Então, assim, se você brigou por causa da violência da outra pessoa, o outro você precisa deixar muito marcado para essa pessoa que aquilo foi violência e que aquilo não tem justificativa e que e não existe tipo, uma desculpa para aquilo. Você pode permanecer com a pessoa, pode entender que vocês podem ali alinhando esses limites a partir das relações de vocês, eu vou explicar mais para frente por quê, mas a palavra é acolher pessoa violenta, não pode. É igual quando uma pessoa, é a mesma lógica, tipo assim, uma pessoa te agride, aí ela te pede perdão, você não aceita e você ainda está errado, porque o certo é oferecer o perdão, porque é isso que o cristianismo fala, né? E aí a pessoa segue te agredindo e você tendo a responsabilidade de acolher essa pessoa que te fez mal. Não, não acolhe. Quem errou, que aceite as consequências, tá? Mas assim, nessa situação aqui, o Davi me conta que mesmo durante essa conversa do acolhimento, o Bruno sempre dava uma volta e fazia a reação dele ser culpa de Davi. Então ele falava coisas assim: ah, foi porque você falou de um jeito que eu não gostei. Mas também olha a hora que você escolheu para falar isso. Estava tudo tão ótimo e você só reclamou porque sabia que eu estava feliz e queria estragar minha felicidade. Aí eu perdi o controle. Então, Davi olha hoje para a relação dele lá atrás e ele vê as justificativas absurdas que ele deixou passar, né? A pior delas, segundo Davi, ele acha assim que foi o dia que o Bruno falou. Olha o que o Bruno falou. Mas é que a gente está há muitos dias sem transar. E quando eu fico sem transar, eu fico muito nervoso e perco o controle. Olha isso aí. Qual que é o limite de ouvir isso aqui, tá? No mesmo dia, Davi chegou e perguntou para o Bruno: uai, então eu tenho um prazo de segurança sem transar, né? Passou o prazo, você se sente no direito de gritar comigo do lado, né? Então, obviamente, Bruno disse que não era bem isso que ele estava querendo dizer, ficou triste, enfim, Davi deixou passar. Mas ficou com isso na cabeça. É isso, gente. Vai vendo as coisas, vai colocando na cabeça, vai colocando na linha de atenção e vai refletindo. Ainda que você não consiga romper imediatamente, não ignora, como se toda vez que você brigasse começasse do zero, não. Cada informação é uma informação que você vai agregando para montar um dossiê daquela pessoa que está com você, para você decidir quem é, se você vai estar com aquela pessoa a partir do que aquela pessoa faz e não a partir do que aquela pessoa fala. Então, guardou. Olha o que ele falou, inclusive sobre sexo. Davi guardou e ficou incomodado. Essas explosões não eram constantes, ficava muito tempo sem acontecer, mas nunca paravam. Em algum momento, o Davi conseguia prever e interrompia, né? Opa, peraí, você está subindo o tom. E aí ele segurava na hora. Mas com o tempo, Davi se viu escolhendo as reclamações que queria fazer, avaliando o ambiente e o momento de dizer, né? Às vezes algo sério, pisando em ovos diariamente no ambiente, para poder conversar coisas que precisavam ser conversadas. Então ele parou de se sentir seguro na própria casa, porque qualquer coisa que ele falava que podia ser mais sério, Bruno podia estourar. E Davi não queria briga, né? O dia que ele se lembra assim com mais tristeza foi quando a mãe de Davi estava na casa deles, né? Aí o Bruno ficou muito nervoso com uma coisa nada a ver, que não era culpa de ninguém, sabe? E aí ele começou a se enfurecer. A mãe de Davi estava lá, né? E eles estavam ali se esperando para poder sair, comer um churrasquinho na esquina.
Aí quando Davi viu que Bruno ia ficar nervoso, ele pegou a mãe dele, já saiu, foi na frente para poder fugir daquela situação que ele ia ficar morrendo de vergonha, né? E aí, né, a mãe dele, você não sabe se ela foi delicada, mas ela só virou pro Davi e disse: Nossa, ele desestrutura com qualquer coisa, né? Ou seja, a mãe dele percebeu. E Davi morreu de vergonha. Morreu de vergonha. Ele se viu revivendo a vida da mãe dele. Porque o pai de Davi sempre foi muito violento com a família, né? Ainda que não fisicamente. E aí Davi ficava disfarçando as violências de Bruno para que ninguém sentisse pena dele depois, né? E aí, depois desse fato, que ele ficou surtado com qualquer coisa, Davi conversou de novo e Davi deixou claro para Bruno que aquilo ali era violência doméstica. Na verdade, o Davi sempre dizia para Bruno que aquilo ali era violência doméstica. Ele descrevia, ele mostrava na realidade deles cada etapa, a explosão, a lua de mel, aí depois chorava muito, pedia desculpas, mas negava que fosse violência, aí dizia que Davi estava exagerando, aí eles iam começando o ciclo de novo toda hora. Davi dizia que não ia aceitar mais porque não queria viver a vida que a mãe dele viveu e que também a mãe de Bruno viveu. Que ambos têm mães que tiveram relação muito violenta com homens violentos, né? Aí, né, como Davi já tinha contado, nos primeiros anos de relacionamento, o Bruno ele chorava, reconhecia, pedia perdão pelo que fazia, embora sempre colocando a culpa em Davi, né? Beleza, então ele começou a se comportar assim. Mas em algum momento ele começou a relativizar as queixas de Davi e acusar Davi de não deixar ele se expressar. Segundo ele, Davi estava roubando o direito dele, né? E de sentir raiva, acusando ele de ser violento. E aqui, uma informação muito importante que eu quero deixar nas palavras do próprio Davi. Éramos um casal interracial, o que me obrigava a me esforçar ainda mais para entender uma série de coisas que eu não entendo e nunca vou entender porque não vivo, mas também me colocava numa posição delicada diante dos conflitos, porque ele muitas vezes usou a questão racial como argumento. Então é o seguinte, Davi é lido socialmente como branco. Então para ele é isso, já que ele é lido socialmente como branco, ele se assume como branco. Só que a mãe dele é negra, o irmão dele também é negro, então ele conhece raça, muito bem, né? E o Bruno é negro, indiscutivelmente negro. E nesse ponto eu entro para dizer algumas coisas, né? Assim, de todos os meus relacionamentos públicos e com algum vínculo de namoro, apenas um foi com homem branco. Eu namorei por 7 meses. Então, assim, eu não tenho lugar de fala para poder falar de relacionamento com homem branco, porque não tem. Então, assim, eu tenho relacionamento de 7 anos, de 4 anos, agora com o Pedro também chegando em 4 anos, sempre com homens negros. Na adolescência, mesma coisa. Meu namoradinho também era um homem negro, então, enfim. Eu tenho relações afetivas sexuais com homens negros desde toda a minha vida amorosa e sexual. É só sobre isso que eu sei, a partir da minha vivência, né? Com a vivência das minhas amigas, das pessoas que me cercam, eu começo a saber como que é que se relacionar com branco, mas a minha vivência não não tem isso, né. Então tem elementos, nas relações interraciais, que é o ponto chave da história de Davi, que é a questão da violência, da tal violência do homem negro. Aí eu pedi o Pedro, né, para ler história, e ele concorda com a minha interpretação e ele também concorda que eu fale sobre nós dois, sobre essa questão racial, sobre essa questão da violência nessa história aqui de hoje, tá? A primeira coisa é que tem experiências de violência que só quem é lido socialmente como homem negro é que vai passar, tá? Então a gente pode resumir a quem a polícia vai bater, né? E vai bater mesmo, né? Nos homens negros. Mas não é só isso, é também quem o SUS vai negligenciar, ou qual aluno a professora vai atender por último, se é que ela vai atender. Ou qual trabalho a política vai precarizar. Então, todos esses quadros aqui de violências diversas, a gente está falando de meninos e homens negros. Tá? Então, as experiências de violência sofridas pelos homens negros costumam ser explicitamente acentuadas. É o tipo de violência óbvia,
e absurdamente relativizada dentro dos pactos da branquitude. Então, homens negros entram para as suas relações com a linguagem da violência ali acessível para ele, como linguagem que ele conhece muito bem, né? A vida, ela não é acolhedora, geralmente, com pessoas negras. Ao contrário disso, a vida é extremamente dura. Então, a pessoa que se relaciona com pessoas negras, se não sabe, deveria saber que as marcas da vida são outras. E falar em quem é violento ou deixa de ser é muito delicado, né? Até mesmo porque as pessoas brancas, muito elegantes e civilizadas, são verme da humanidade, né? São as pessoas brancas responsáveis pelas mais diversas formas de invasão e destruição em massa, né? Então, a história do Brasil é a história da invasão branca, que matou 90% das pessoas que moravam aqui nessa terra e ainda escravizou e mercantilizou milhares de pessoas africanas ao longo da história. Então, resumindo, branco é raça ruim. Se é para resumir, é isso: branco é raça ruim, tá? Mas quem é socialmente tratado com maior estupidez possível são pessoas negras, né? A violência tradicional, dos gritos, do estouro, do 0 a 100, entra na dinâmica dessas relações com muita frequência. Obviamente, não só com gente branca, mas também entre pessoas negras, e aqui eu não estou generalizando. Só estou dizendo que o que se vive no mundo, o que se experimenta no mundo, vai para as relações familiares, pessoais, sexuais e tal. Inclusive, a autora Bell Hooks, ela vai falar um pouco dessa dificuldade do encontro de amor entre pessoas negras, dada a dureza da vida que essas pessoas se encontram, né? Então, o racismo atrapalha até o encontro entre mulheres e homens negros, dada a estupidez absurda que essas duas pessoas têm que enfrentar na vida. E às vezes é muito explosivo esse encontro, né? Então, assim como a relação de Davi, a minha relação com Pedro tem esse 0 a 100. Em algum momento eu percebia uma total ausência de ferramenta do Pedro para conversar e se expressar sobre suas frustrações, né, sem explodir. E depois entrar nesse processo aí de chorar e arrepender, coisa e tal. Em algum momento, observando melhor, eu consegui perceber que tem uma parte que não dá conta, que parece que estoura, e também tem uma parte que a pessoa alimenta a discussão que vai dar na explosão, entendeu? É uma pessoa que não sabe, às vezes, se ausentar para que aquela explosão não ocorra, então testa limites. Então, é uma prática dele. Tem uma coisa que é o que me parece que é uma irracional que vem, e tem uma coisa também que é uma prática, na minha visão ainda, de imaturidade, de não recuar em algumas situações antes que a situação exploda, né? Mas, ao contrário do Davi, eu nunca colhi as violências e nunca recebi como algo relativizável, mas também consegui entender de onde aquilo vinha, né? E eu também reconheço a minha violência, a minha, que vem de uma forma branca, que destrói com palavras, mas isso nunca me fez naturalizar a forma violenta do Pedro lidar com as frustrações dele e também as formas violentas que ele me fala sobre a forma que eu me comunico. Deu para entender? Eu nunca acolhi, eu nunca abracei após ele ser violento, nunca justifiquei por ele. No contexto social racista que eu vivo, eu sempre deixei as informações no lugar de você está sendo violento e você que resolva isso. Então é nesse lugar. E ele foi resolver. Ele reconhece a violência e que não atrapalha a sua relação comigo, mas a relação dele com o mundo todo. Com o filho, trabalho, amigos, telemarketing. Piada interna. Foi terapia, dedicação ao diálogo, foi refletir sobre si, foi conversar com outras pessoas. E aí, nesse processo todo, em certa medida, Pedro reconhece a violência como algo que realmente expressa o sentimento dele. É algo que extravasa, sim, algum tipo de sentimento, que equilibra ele, né? E ele quer continuar usando algum nível, sim, ele já admite isso. Falou, olha, eu não vou ser esse menino que vou para o canto refletir sobre o assunto, ele vai ter as explosões e ele reivindica isso como um direito mesmo. Então, estou colocando ali que é uma coisa que a gente conversa sobre, e é interessante que ele já traz isso refletido, falou assim, né, eu não vou ser como você acha que eu tenho que ser, como um homem não violento,
Mas não quer dizer que eu não tenha também coisas aqui que eu precise, posso e devo melhorar sobre essa forma. Né? Nem toda violência ele quer acessar. Ele não gosta, por exemplo, quando ele se descontrola e o cérebro assim parece que vira outra pessoa, né? Aí você pode pensar, Isa, mas ele não te oferece risco? Bom, não mais do que eu ofereço a ele, né? Eu sou uma mulher adulta, branca, muito bem informada, consciente, inclusive, dos pactos da branquitude, dessa relação que nós temos. Ele tem os pactos da misoginia e do machismo dele lá, e eu tenho os pactos da branquitude aqui. Ambos temos esferas de proteção dentro dessa diversidade de experiência que está nessa relação, né? Mas para te resumir, não me sinto insegura nem em risco, muito pelo contrário. Então, no nosso caso, é uma relação que tem gênero e raça operando o tempo todo e duas pessoas que sabem quem são. Pedro é tão machista quanto eu sou racista. Pronto, nós partimos desse lugar. Eu e o Pedro, então, conversamos sobre o discurso racial que o Bruno jogava no Davi, no sentido que Davi estava falando que Bruno era violento e que isso é da dimensão do racismo. E já que Davi não entendia muito bem essa fronteira, Davi deixava passar muita coisa, ele sem saber mesmo o que é racismo e o que não é. Né? Davi conta que em vários momentos, desde os mais cotidianos até o mais grave, que foi, por exemplo, quando o Bruno traiu Davi, que Davi descobriu, confrontou, Bruno mentiu quanto pôde, ele tinha print, e quando ele não tinha mais como mentir, ele começou a chorar, tentou vários argumentos furados, até que disse que não adiantava tentar explicar, porque Davi nunca ia entender como é a autoestima de um homem negro. Eu quero ver essa autoestima depois que eu quebrar seu nariz, meu sujeito. Mas, enfim, Davi não entende mesmo as dimensões do racismo e nem tem como entender, não tem como argumentar sobre isso, né? Mas daí, a usar a pauta racial para se livrar de traição, essa pessoa devia levar um soco na boca por brincar com um assunto tão sério. Vamos combinar, né? Ele é um cara safado, mentiroso, que além de usar a linguagem da violência, usa a linguagem da militância para poder manipular as pessoas. Um clássico LGB macho, afro-oportunista. Acontece, viu, gente? Muito. Eu vou dar detalhes dessa traição para vocês verem o nível desse sujeito. Eles tinham um relacionamento aberto, monogâmico, com apenas 3 regras. Aberta, tipo assim, é só os dois, mas pode ficar com outras pessoas. É diferente de não monogamia, mas eu não vou explicar isso não. Mas tem 3 regras. Não podia ter outro relacionamento, não podia transar sem camisinha, e não podia transar com pessoas do círculo social da outra para evitar a exposição e tal, né, gente? E aí um dia Davi ficou doente, passou uma semana internado, e enquanto isso, o Bruno foi pro motel com um cara do trabalho de Davi, que ele havia conhecido num evento de trabalho do Davi, que o Bruno tinha ido como acompanhante de Davi. É racismo ou é sem vergonha? Esse cara que chamou o Bruno pro motel, dava em cima do Davi há muito tempo e ele não tinha correspondido. Daí ele chamou o Bruno e o Bruno foi pro motel com ele. Depois disso, esse colega contou num grupo de pessoas do trabalho de Davi que tinha ido para um motel com o Bruno e ainda fez uma avaliação detalhada e muito cruel do beijo de Bruno, do corpo e da performance dele, que terminava com: nossa, o fulano merecia muito mais. Ai, como eu gosto. E é o feedback que a gente gosta, né, gente? Aquele que humilha, né? Humilha quem se acha demais. Aí, né, quando o Davi voltou dessa licença médica, uma pessoa que estava nesse grupo procurou o Davi. E essa pessoa totalmente desconfortável com os prints todos e disse para o Davi que ainda que ele tivesse se recuperando e tal, era melhor que ele soubesse antes e, enfim, resolvesse logo. Olha a humilhação. E aí, o Bruno, quando foi confrontado, negou, mentiu e só confessou quando viu um print, né? Porque Davi, muito preocupado com a autoestima do homem negro, só mostrou o primeiro print da conversa, que contava do motel. Ele não mostrou e nem mencionou dos outros e nem a nota baixa do review que ele teve. Olha aí. De novo, o Davi acolheu violência, poupando o agressor das consequências, né? Por exemplo, do review. Né? Quero ver a autoestima do homem negro agora com esse review negativo, tá?
Ô, gente, mas aqui, ó, vocês têm que usar essas coisas para humilhar sujeito, gente. Aproveita que alguém humilhou por você, aproveita a energia e vai junto para você é, ir se dando conta da baixeza dessa pessoa que está com você. Em vez de proteger, quando alguém falar mal, aproveita. Aproveita essa oportunidade para você ver o lado ruim que você não está com dificuldade de ver, né? Por uma humilhação dessa. Mas o Davi, ele estava elaborando as coisas ainda. A gente, é muito difícil ver uma relação muito boa, de repente ver uma coisa ruim. Você não consegue se decidir tão rápido. Tem muita coisa em perspectiva, né? Então ele fala comigo que ele continua elaborando as coisas e naquele momento ele não decidiu pelo rompimento da relação. Ficou ali refletindo. Até que um dia o Bruno teve um desses ataques de 0 a 100 porque Davi comeu um pão de queijo que ele mesmo tinha comprado para o Bruno. Só que o Bruno não comeu. Depois de 2 dias, Davi viu aquele pão de queijo lá e comeu. Bruno enlouqueceu, deu um super show, disse que as coisas podiam apodrecer na cozinha e que Davi não tinha direito de comer o que é dele. Nós não estamos falando de gente que não tem grana, não. Nós estamos falando de duas pessoas que sustentam muito bem as suas relações, seus, sabe? Vive bem, tá? E nós estamos aqui falando de um pão de queijo que Davi comprou. Não tinha nem motivo, é só a explosão mesmo. Aí Davi seguia reflexivo, parou de responder Bruno depois dessa situação, deixou ele desabafar tudo, esperou uns dias e disse que queria conversar. Na conversa, ele expôs todos os argumentos que ele tinha sobre o pão de queijo, né? E o Bruno não acatou nenhum. Só que não era só isso. Davi não aguentava mais viver sempre no limite da violência e que eles estavam prestes a completar 5 anos sem que Bruno mudasse qualquer coisa em relação a isso. A briga foi quinta à noite, né? Eles tiveram um sábado excelente, lua de mel, né, do ciclo da violência. E essa conversa foi no domingo, onde Davi mostrou para ele o ciclo da violência acontecendo ao vivo. Tiveram uma conversa grande e decisiva, mais ou menos assim. O Bruno disse: "Mas você fala como se eu fosse um homem violento." E Davi: "Sim, porque você é. É isso que eu estou dizendo esse tempo todo." Bruno: "Ah, então você está me acusando na minha cara de ser violento?" Davi disse: "Sim, estou tentando fazer você entender sem ter que dizer isso assim, mas a verdade é que você é violento, sim." Aí Bruno disse que não, que ele é explosivo, que ele é grosseiro e às vezes agressivo, mas violento ele não é. Bruno redefinindo os conceitos de violência, tem explosão, grosseria, agressão, mas não é violência, né? Tem cara de violência, cheiro de violência, mas segundo Bruno, não é violência. Aí Davi perguntou para Bruno: "Você acha que a violência é uma linha riscada no chão? Que você fica chegando perto, mas você nunca ultrapassou?" Aí o Bruno ficou pensando e respondeu: "Então, eu não sou nada disso, eu sou apenas incisivo. Eu me expresso de forma incisiva e você me acusa de ser violento porque o problema é que você me pinta como uma pessoa violenta." Aí o homem negro lançou isso, né? Então, a esse ponto, Davi já tinha se incomodado com a utilização em outras oportunidades, como no caso da traição, da questão racial como argumento para poder encerrar a discussão. Aí, só que dessa vez ele ficou encurralado. Porque quando um homem negro diz que você está pintando ele como uma pessoa violenta, ele está te acusando de ser racista. Isso é crime, não é? Nesse caso específico, além de acusar de racismo, né, o Davi, ele estava nitidamente se recusando a rever o comportamento agressivo e traçando uma linha que dizia que qualquer reclamação nesse sentido era racista. Então, de prometo que vou melhorar, eles tinham chegado a você não deixa eu expressar minhas frustrações. E agora eles estavam chegando a eu não sou nada disso, você é que me pinta assim. Então, não tinha mais volta. Ele ia ter que aceitar todas as violências dali em diante, ou Davi estava sendo uma pessoa racista. Então, Davi pensou uns instantes em silêncio e respondeu: "Então, acabou aqui. Eu quero me separar. Você pode ficar aqui em casa o tempo que precisar até aceitar a sua vida aí, mas nosso casamento acabou." Aí o Bruno ficou tipo: "Calma, também não é para tanto." Aí Davi: "É sim. É sim. Eu estou te acusando de ser violento. Você está me acusando de ser racista. Esse relacionamento está sendo violento para os dois. Eu não quero viver com um homem violento e você não deveria querer viver com um homem que é racista. Então acabou." Lindo, gente. Maravilhoso. Palmas, palmas, perfeito. Adulto.
Gente, em alguns momentos não importa quem acha o quê. Às vezes as coisas só são como são. E não há nada para fazer, pois ninguém tem o poder de mudar o outro. Se um não acha que é violento, mas o outro está se sentindo violentado, não tem conversa. Não tem conversa. Seus limites são diferentes. E os seus limites estão ultrapassando o meu. Não tem que ficar entendendo qual a complexidade da vida da pessoa em relação a isso. Até mesmo porque, por mais que você compreenda, as pessoas têm que resolver os problemas dela. Porque senão você vai ter que aceitar uma violência que você não tolera, porque você tem uma carga histórica racial aí para poder entender como aquilo impactou a vida desse sujeito que está na sua vida. Faz mal para você e faz mal para ele. Ele tem que resolver as questões dele. E, obviamente, você tem que resolver as suas, né? Mas aqui nós estamos falando da violência e da autoestima do homem negro que chifra. Mas com esse término, Bruno surtou de novo, brigou, gritou, arrancou as roupas da cama, bateu a porta dos quartos enquanto mudava de quarto, um horror. E ao longo dos dias seguintes, ele chamou Davi para conversar 2 vezes, como se ele tivesse pedido o fim do casamento e voltado atrás. Olha que loucura. Olha, eu disse aquelas coisas, mas eu me arrependi. Eu acho que a gente ainda tem coisas para viver junto, blá blá blá. Saem, tentando sair por cima, tentando sair por cima. E nessas 2 vezes, Davi disse que mantinha a posição e ele surtou nas 2 vezes. E ao todo, ele passou 50 dias na casa de Davi, sem falar com Davi, sem responder bom dia ou boa noite, pegando até carona com Davi, mas sem falar com Davi. E obviamente aqui Davi sabe que aceitou muito, mas muito, mas muito mais do que devia, né? Porque o problema da autoestima do outro não dá a ele o direito de passar por cima da gente. 50 dias depois da primeira separação, que ele ficou ali na casa sendo desrespeitando Davi, né? Bruno mudou. E assim que ele entrou no caminhão de mudança, ele mandou uma mensagem para o Davi, terminando com Davi. Na mensagem, ele dizia que gostava muito de Davi, que admirava ele muito, mas entendia que o melhor para ele seria cada um seguir seu caminho. O Davi ficou chocado, porque ele já tinha terminado há um tempão. E aí o cara manda essa mensagem muito alucinada, assim, como se ele tivesse falado de outra coisa, assim, mudando o contexto e a realidade dos fatos, assim, de uma maneira muito descarada, que Davi ficou até com medo dele estar ali preparando uma cena para poder matar o Davi. Tipo assim, que surreal, velho, surreal. Enfim, ao longo desse processo de separação, Davi foi super bonzinho, facilitou tudo, e ele fez várias maldades, muitas intrigas, né? Ele deixou que Davi, que o Bruno levasse tudo que ele queria, não discutiu tal. Mas o que Davi queria deixar muito marcado aqui também, que depois de um tempo que ele viveu essa história, ele começou a conversar sobre essa história, e ele ficou muito chocado com a tolerância das mulheres à violência que não é física. Porque o Bruno era muito querido pelas amigas e conhecidas do Davi, que gostavam dele, né? Exceto uma, que não gostava e dizia que ele era fingido. Ou seja, ela estava certa. Todas as outras relativizaram a reclamação da violência, entendeu? Mesmo as que trabalham com estudos de gênero. Elas perguntavam o motivo da separação, aí o Davi dizia, resumidamente, que ele gritava, que ele era violento, que não aguentava mais. Aí as pessoas perguntavam, mas ele já te bateu? Casamento é difícil mesmo. Tem que aprender a ceder. Não pode ser radical. Nossa, aqui em casa quem grita sou eu. E em vários momentos, Davi se viu tendo que defender sua decisão. Tipo assim, porque as mulheres estavam ali, assim, achando que os limites que Davi estava narrando não tinha nada demais. E aí, quando ele começou a falar isso também para homens gays, os homens gays entendiam que os relacionamentos gays nunca são para sempre mesmo, então não rendia muito, e já vinham logo contar uma fofoca sobre o ex, entendeu? E também é isso, segue. Ninguém soube dar profundidade nesse diálogo para poder conversar, né? Aí, em algum momento, Davi cansou de passar por isso e começou a dizer simplesmente que ele tinha sido traído. E é muito mais eficaz, porque todo mundo releva gritaria, mas ninguém releva traição. Então, Davi finaliza dizendo: porque no fim das contas, quem precisa de proteção é a monogamia e não a minha paz. Gente, é surreal, viu? Surreal como as pessoas estão equivocadas e dispostas a viver numa relação péssima, né? Que bom que Davi não aceitou essa vida, deu um basta, rompeu e seguiu.
Eu e Pedro seguimos aqui equilibrando nossas violências. Enfim, eu quero saber de você. Como que você tem equilibrado isso aí na sua vida? Você tem limites bem delimitados? Tem alguma coisa que você não suporta, que você não tolera? Você se vê como uma pessoa violenta também? Ou você acha que só a outra pessoa é violenta? O que é que você entende como violento? Me conta, você tem uma história desse tipo? Manda pra mim, eu vou querer, tá? Sigam Especialista em Homens nas redes sociais, compartilhe o episódio nas suas redes sociais, marca @especialista em homens. Nós ficamos por aqui, nos encontramos novamente no dia 15 de abril. Me alimentem de histórias e saiba a brava e gulosa.